Hello everyone, it's Euben Cesar here. Welcome to English with Cesar. E no dia de hoje nós vamos falar sobre um dos livros mais lidos do mundo. Nós vamos aprender inglês com ele. Isso mesmo, se você pensou na Bíblia, você está correto. Hoje nós vamos falar do livro de Gênesis. Então vamos aprender algumas palavras novas, vamos ver o que o livro de Gênesis tem para nós hoje. Então vamos em frente. Em primeiro lugar, nós vamos ouvir o áudio em inglês, certo? Então a minha sugestão é que você ouça o áudio e quando você for retornar esse vídeo, você pode ouvir mais de uma vez, ok? Aqui a gente vai dar uma passada. Vamos primeiro ouvir o áudio, depois vamos versículo a versículo, tá? Verificando as palavras da passagem bíblica, ok? Muito bom, como vocês podem ver, inglês com a Bíblia. Hoje vamos pegar o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de 1 a 5 apenas, ok? Primeiro eu vou executar o áudio aqui, vocês vão acompanhando a leitura conforme o áudio. Genesis 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw that the light was good, and God separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. And there was evening, and there was morning the first day. Alright, então vocês acabaram de acompanhar o nosso áudio da versão bíblica da Bíblia Online, bible.is, ok? Se você quiser conferir, é uma versão muito interessante, é uma versão narrada, dramatizada. Então vamos lá, vamos direto à nossa apresentação de hoje. In the beginning, God created the heaven and the earth. In the beginning, God created the heaven and the earth. Versículo 1. Aqui nós temos logo de início a preposição in, o artigo the e a palavra beginning. Beginning. In significa em, mais os artigos ou a, e no português fica no ou na. Beginning significa princípio, começo, início. Então, Deus no início, ele criou, o início de tudo, ele criou the heaven and the earth. O que é the heaven e the earth? Vamos ver. God created. Vamos pegar primeiro God created. God created. A palavra God, ela ocorre 2.570 vezes no Velho Testamento. E existem outras maneiras, outros nomes dados a Deus na Bíblia. O cristão geralmente diz God ou Lord. No texto aqui a gente vê God, created. God, Deus. God, to create. Então, created é o verbo to create, que significa criar. Por que created? Aqui a gente tem um verbo no passado, um verbo regular. No passado, ele recebe o ed no final. Então, o verbo que é create, I created, ele fica no passado, eu criei, I created. No texto, no versículo, nós temos God created. God created the heaven and the earth. The heaven and the earth. The heaven. The heaven significa céu e the earth, terra. Interessante aqui é observar que the heaven, quando nós falamos do céu, a referência a céu aqui não é o céu como nós conhecemos aqui, que tem as nuvens, estrelas e tal, mas quando se fala the heaven, nós estamos falando do céu celestial, the heaven, enquanto the sky
a gente está fazendo referência ao nosso céu, onde a gente visualiza as nuvens, vai chover, não vai? Estamos visualizando as estrelas no nosso céu natural. Agora, o céu celestial é o The Heaven. Let's move on. No próximo versículo, Gênesis capítulo 1, versículo 2, está escrito: And the earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of water. And the earth was without. O que significa was e without? And the earth, e a terra, was without form. Without significa sem, algo sem ter alguma coisa, ou sem fazer alguma coisa, enfim, sem. E o was se refere ao verbo to be no passado. Então, o verbo to be no passado, was. Então, o was é usado nas formas I, he, she, it. Então, quando eu estou me referindo aos pronomes pessoais, I, he, she e it, eu vou usar o was. Então, and the earth was without form. Vamos continuar aqui no verbo to be. O verbo to be no passado, ele tem essas formas. Na primeira pessoa, como a gente já falou antes, I was, you were. Então ele muda de was para were. Já na segunda pessoa aqui, you. He was, it was, we were, you were, they were. Então, como vocês podem ver, a forma was é usado somente no I, he, she e it. As demais formas a gente usa, os demais tempos aqui, os demais pronomes a gente usa were. E a gente usa tanto no singular quanto no plural. And the earth was without form and void, and the darkness was over the face of the deep. Então vamos ver o que significa void, darkness and deep. Void, vazio. Darkness, escuridão, trevas. Darkness aqui, ele fala de nada mais do que a ausência de luz. Darkness, ele não tem apenas uma conotação de mal, ou seja, the evil. Ele também tem a referência à escuridão, a trevas. Então, and the earth was without form and void. A terra era sem forma e vazia. And darkness, ou seja, escura, em trevas, na escuridão, com ausência de luz. And darkness was over the face of the deep. Was over the face. Deep significa mar, oceano. Over é algo que está sobre, acima, em cima, sobre a face do oceano, do mar. Então o deep aqui, ele também pode significar, em outros contextos, profundidade. Aqui ele está fazendo referência ao mar, ao oceano profundo, às águas. Vamos em frente. Agora eu tenho And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Então as palavras que eu tenho é hovering over waters. Hovering over waters. Hovering significa pairar, flutuar. Então quando eu digo o verbo to hover, é pairar, flutuar. Então hovering aqui é pairando, flutuando. Então ele está com ing no final. O verbo to hover com ing, então é o gerúndio aí, né? É flutuando, pairando. Was hovering over. Estava pairando over, que significa sobre, por cima. The face of the water. Waters. Então perceba que a palavra você pode ler waters, ok? Waters, mas a pronúncia geralmente
para os americanos, você vai ver muito comumente falado waters, com som de R, waters, water. Então, no inglês britânico, você vai também ouvir waters. Então, no inglês americano, waters. Alright, so let's move on. Waters, água. E no próximo versículo, and God said, let there be light, and there was light. Vamos lá. And God said, ou seja, said é do verbo to say, ou seja, o passado é said. To say, said. Dizer, disse. And God said, e Deus disse. Let there be light. Let there be light. Let there be é haja. Geralmente, quando você vê uma frase iniciada com let e logo em seguida o verbo, indica o imperativo, algo que é ordenado que seja feito. Por exemplo, você já deve ter falado, por exemplo, let's go, ou seja, vamos, let's go, let's do it, let's be there, let's there be. Let there be, ou seja, haja. Light é substantivo referindo-se à luz. Então, and God said, let be light. Haja luz. And there was light. And there was light. E houve luz. Tá, aí a gente pega para a segunda parte que there was. There was significa houve, havia ou existia. Tudo bem, aqui é o passado. Vamos pegar mais a fundo como ele ficaria o there no presente. A forma no presente é esta. There is. Você vai usar there is quando se estiver fazendo referência a uma frase no singular. E o there are quando você estiver com uma frase no plural. Então, no singular, there is. Tem, existe no singular. E no plural, there are. Tem, existem. Tudo bem, no nosso versículo a gente tem there was. Certo? There was. Que é o passado seria o passado, a forma passada nesse contexto. There was, there were. Tá, there was e there were, ambos significam que tinha, havia ou haviam. E aqui vai depender do pronome que você for usar, como nós vimos anteriormente. Se for o I, he, she e it, você vai usar o was. Se for os demais, were. Alright? So let's move on. Next. Também pode significar existia ou existiam. Então, there was, there were. Existia, tinha, havia, haviam. Vamos ver alguns exemplos? There is light. Eu estou dizendo há luz. Ou existe luz. There are light and darkness. Agora já tem uma frase no plural. Eu estou me referindo à luz e às trevas e à escuridão. Light and darkness. There are light and darkness. Então eu alterei o meu verbo ali para are, indicando que a minha frase está no plural. Já no passado, there was light. There was light. Ou poderia dizer, there were light and darkness. There were light and darkness. Poderia também dizer, there were dark clouds in the sky. E aqui interessante é que a gente está falando do céu, nosso céu natural. Sky e não heaven. Ou seja, vamos repetir. There were dark clouds in the sky. There were dark clouds in the sky. There were dark clouds in the sky. Ou seja, havia nuvens, no plural, clouds, nuvens escuras no céu. Haviam ou existiam
haviam nuvens escuras no céu. E no próximo versículo, and God saw that light was good, and God separated the light from the darkness. Saw, separated, e from. Saw se refere ao verbo to see. Então, a forma passada aqui é saw. To see, saw. É ver, verbo ver, e no passado, viu. And God saw that the light was good. And God saw that the light was good. E Deus viu that, que, the light, a luz, was good. E Deus viu que a luz era boa. And God saw that the light was good. And God separated the light. And God separated here, nessa frase aqui, separated é separado, dividido. Então, como eu estou mais uma vez falando de um evento passado, então esse verbo meu, um verbo regular, separate, está na forma passada, acrescentando o ed no final, separated. God separated the light from the darkness. E from significa de. Então, geralmente, quando eu vou fazer referência a uma coisa que vai de um lugar para o outro, eu estou do ponto X para o ponto Y. Então, eu uso o de, que é o from. Por exemplo, quando eu faço a pergunta, where are you from? Where are you from? De onde você é? Então, a origem, qual é a sua origem? Então, aqui, God separates the light from the darkness. Então, Deus dividiu, separou, fez a divisão entre luz e trevas, entre luz e escuridão. And God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. And God called the light day. Called, day. Called é do verbo to call, que significa chamar ou ligar, em alguns contextos, em algumas frases, também pode ser ligar. Nesse caso aqui, e God called, ou seja, Deus chamou, ele nomeou the light, a luz, dia, day. Então ele chamou a luz de dia, day. Called, mais uma vez o verbo to call, no passado, called. E o substantivo day, dia. In the darkness, he called night, noite. In the evening and the morning, were the first day. The evening, the morning, first day. The evening, a noite. The morning, o dia. First day, o primeiro dia. And God called the night day. In the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. Então, nós temos e Deus chamou a luz dia, e as trevas ele chamou de noite, e a noite e a manhã, se referindo a manhã, foi o primeiro dia. Então, no primeiro dia, teve noite e teve dia. Alright, that's it, guys. That's all for today. So I hope you enjoyed this video. So if you're not subscribed, I invite you to subscribe this channel. Se você não é inscrito, inscreva-se neste canal. Bem, e compartilhem esse canal com seus amigos, com seus vizinhos. Compartilhe o máximo esse vídeo, curta se você gostou, e no próximo nós teremos mais vídeos sobre inglês com a Bíblia. Alright, so thank you so much for watching. See you, bye bye.